eu via a Arca de Noé. E a Arca de Noé você pode representar como muitas coisas. Eu já tive essa visão, não foi hoje. Mas a Arca de Noé, ela também é um símbolo da igreja verdadeira. Eu vi a Arca de Noé e eu vi a Arca com a porta aberta. Isso significa para nós o quê? Que a porta ainda está aberta. A Arca foi feita de madeira. E a cruz do Senhor também foi feita de madeira. E eu vi a porta da Arca aberta, significa que a porta ainda está aberta. A porta logo vai se fechar, mas a porta ainda está aberta. Então, se a porta ainda está aberta, quer dizer que é a hora ainda de entrar lá para dentro. E entrar lá para dentro e ficar. Só que o Senhor, Ele me mostrou a arca, Ele me mostrou o mundo ao redor da arca. E eu percebi que quando as pessoas entravam na arca, elas ficavam desse jeitinho que eu falei aqui. Invisíveis. O mundo não enxergava o que estava acontecendo lá dentro da arca. O mundo não via o que estava sendo feito dentro da arca. Então, o Senhor ele começou a me mostrar aqueles animais entrando na arca, e Ele começou a me mostrar, esse é o chamado da igreja. A igreja, a palavra igreja significa chamados para fora. Quer dizer, chamados para fora do mundo. Fora do mundo. E eu via os animaizinhos representando as almas, as nossas almas. Eles eram chamados por Deus para entrar na arca. E ele entrava na arca, e Deus deu a ordem para Noé. Noé, põe os animais para dentro. E o próprio Senhor está colocando nós para dentro. Então nós fomos chamados para fora. Para fora do quê? Para fora do mundo. E nós fomos chamados para dentro do quê? Para dentro da arca. Então é sair do mundo, desse sistema desse mundo, e entrar em Cristo, entrar em Deus, entrar na arca, entrar na salvação, entrar na verdadeira e espiritual igreja. Então eu via isso. As pessoas aqui fora e saindo do mundo e entrando na arca. Saindo do mundo e entrando na arca. Saindo do mundo e entrando na arca. E quando elas entravam na arca, elas tinham que ficar lá dentro. E aí o mundo não via mais o que estava acontecendo na vida delas. Então eu comecei a ver, do lado de fora da arca, do lado de dentro da arca se falava das coisas de Deus. E se falava da palavra, e se lia a Bíblia. E se cantava louvores e se cantava hinos. Mas eu comecei a ver algumas pessoas que elas estavam do lado de fora da arca, ao redor da arca. E que elas estavam também pregando a palavra, cantando hinos, cantando louvores, só que porém do lado de fora da arca. E quando elas estavam cantando do lado de fora da arca, todo mundo via o que elas estavam fazendo. Mas os que estavam cantando dentro da arca, só Deus via o que eles estavam fazendo. E de repente eu comecei a ver que a arca ali, como o Senhor me colocou, ela era também um símbolo da verdadeira igreja. A qual Cristo construiu. A qual Cristo edifica, a qual o Espírito Santo edifica. E eu via pessoas do lado de fora, que eram pessoas que se diziam cristãs, mas só que elas começaram a construir igrejas ao redor da arca de Noé. E elas começaram a construir igrejas num padrão bem típico de igreja, assim. Aquelas construções, sabe, com torre e com sino no alto. E eu acredito que essa construção que o Senhor me mostrou tem um porquê dessa construção. Mas eu via que elas estavam construindo torres. E isso me lembrou da Torre de Babel. Então eu começava a ver que haviam igrejas construídas do lado de fora da arca, onde as pessoas estavam falando da palavra de Deus, onde elas estavam lendo Bíblia, onde elas estavam pregando, mas só que elas não estavam entrando de verdade na arca. E quando a enchente, o dilúvio viesse, a arca, quando você olhava para a arca, quem soubesse o tamanho do dilúvio que viria, jamais iria dizer que aquela arca aguentaria aquele dilúvio. Mas a arca aguentou porque o próprio Deus suportou aquela arca. Não foi a preciosa engenharia de Noé. Foi o poder de Deus que segurou aquela madeira toda junta naquela chuva. Pode ter certeza disso. Então a arca era uma coisa vil, desprezível, sem beleza, sem formosura, sem parecer nenhum. Mas os prédios de igreja que o povo construía do lado de fora da arca eram tão lindos que dava a impressão que eles eram mais seguros, eles eram mais arrumados, eles eram mais bonitos, eles eram mais cheirosos, até mesmo mais iluminados. Mas a luz deles era falsa. E o Senhor ele começou a me mostrar e ele me falou que aquelas igrejas que estão do lado de fora da arca, elas são as igrejas dos reinos dos homens. Elas são igrejas de mentira. Elas são pessoas que não são cristãos de verdade, eles são falsos cristãos. E que eles estão ali só para confundir os outros, oferecendo uma salvação falsa, uma salvação mentirosa, que não provém da cruz, que não provém da glória de Deus. E o Senhor ele estava me colocando, a porta da arca ainda está aberta, mas poucos querem entrar porque ela não tem beleza nem formosura. E poucos querem entrar porque ela não tem aparência diante dos olhos dos homens. E foi onde o Senhor me completou o que Ele estava querendo me dizer. Quando a igreja começou a querer ser bonita diante dos homens,
ela deixou de ser bonita diante de Deus. Quer dizer que a beleza da mulher, a beleza da igreja, está na sua discrição, em ela se preservar de se mostrar, a não ser para o seu marido, que é Cristo. Então a igreja sábia, a noiva do Cordeiro, ela tem recebido nesses dias cada vez mais essa sabedoria, que é um componente da humildade. Não preciso ser reconhecido por ninguém, não quero ser bonito para ninguém, não estou fazendo nada para ninguém me ver, mas eu fui chamado para fora desse mundo, para fora desse sistema de igrejas babilônico, para aparecer agora só diante de Deus. O meu negócio agora é aparecer só diante do Senhor, para que só Ele me veja, porque a beleza que Ele está colocando em mim, que é chamada na Bíblia de santificação, é só para Ele. Eu tive essa visão esses dias, e essa visão ela é uma visão muito profunda. E hoje eu estou resumindo ela aqui para vocês, mas vocês podem meditar nisso daí. Isso daí para mim me ajudou bastante, essa visão. As pessoas estão construindo igrejas do lado de fora. E você pode falar, mas eu não construo uma igreja. Mas essa igreja ela acaba sendo um exame para a nossa própria vida. A gente está se examinando constantemente para ver como nós estamos. Mas é as pessoas edificando a sua vida fora de Cristo, fora da salvação. Uma aparência de piedade, mas só que negando o real efeito. E o Senhor me mostrou claramente isso, a diferença dessas duas igrejas. E o Senhor me mostrou que há igrejas falsas, que são igrejas do mundo, igrejas da terra, que buscam as coisas da terra, das quais o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele está chamando as pessoas para fora dessas igrejas do mundo, para fora das igrejas da terra, para fora dos pastores do mundo, para fora dos pastores da terra, para que elas possam entrar no reino, na eterna glória, na glória eterna de Deus. E ali a entrada nessa arca, a porta ainda está aberta. Deus Ele me deu essa visão. E Deus está chamando um povo realmente para fora. Para onde que vão os que saem? Vão para Cristo, vão para os pés do Senhor. O Senhor será o pastor de todas essas almas. O Senhor será o guia de todas essas almas. Então a pregação pura e simples da palavra não vai causar rebuliço nenhum numa nação ou na nossa vida. A não ser que haja uma resposta nossa ao Senhor em arrependimento. A gente pode ouvir a pregação certa, mas se a gente não responder a ela, nada acontece. E aí o Senhor tem as outras ferramentas para trazer o efeito, mas a gente sabe muito bem que a fé não é de todos. Mas isso ficou muito claro para mim nessa visão, uma coisa que o Senhor já me falou. Quando Ele me chamou para fora dessas igrejas, Ele já tinha me falado isso. Mas que Ele está chamando um povo para sair para fora. Porque essas igrejas estão sendo construídas fora da arca. Então, não tem o que reformar nessas igrejas. Você só tem que sair delas e entrar em Cristo. Não tem reforma. Não tem reforma possível para uma igreja que está sendo construída ao redor da arca, do lado de fora da arca e não dentro da arca. A verdadeira igreja é construída por Cristo, por Noé, como a arca. É beleza, sem formosura, sem parecer, sem nada. Parece que vai afundar, mas não afunda porque é Deus que segura ela. Então a glória toda é de Deus nessa igreja, que Deus edifica. Essa igreja está dentro de nós como reino de Deus.